Salve, salve, seus otakus caçadores de balões 2D! O tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de animes Isekai. Então se prepara, deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, pois fazendo isso você vai criar o seu próprio Isekai. Isso mesmo, o seu próprio mundo onde você vai poder escolher o seu superpoder. Então comenta aqui pra mim como seria esse mundo e qual seria o seu superpoder. Mas pra isso dar certo você tem que deixar o like e se inscrever, não esquece. Pois caso contrário você vai pra uma realidade que não é nada do que você queria mesmo, mas é exatamente o oposto. E é isso aí, agora sem mais enrolação, bora começar essa lista que tá muito top. Urasekai Picnic, cuja história se passa em um mundo onde portais se abrem e levam as pessoas para uma dimensão onde lendas urbanas e histórias da internet se tornam realidade. E a obra aqui é centralizada em Soravo Kamikoshi, uma 10/10 que quase se transformou em presunto dentro de um desses portais. E conheceremos em paralelo Toriko Nishina, que é a responsável por salvar a Soravo. E aparentemente ela carrega algum segredo muito misterioso. E eu gostei muito dessa pegada de você entrar em um portal e conhecer lendas urbanas e monstros bizarros. E eu quero saber mais sobre esses cubos que estão saindo desses monstros quando eles são derrotados. Parece que vai ter muita coisa sobre isso ainda. E eu até faria algum comentário de dizer que eu gostaria de tê-la na minha coleção aqui no porão, mas de repente ela parece mais interessada na Soravo, quem sabe, não sei. Mas de verdade o enredo é muito bom e vocês têm que dar uma oportunidade. Sujou Kougeki Gazentai Kougeki, que também ficou conhecido aqui no Brasil carinhosamente como o Isekai da mãe, onde nós vamos conhecer o jovem Masato, ele que é aquele adolescente que tá naquela idade bem conturbada, tá com sua vida amorosa toda no armário, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, e um belo dia ele vai estar respondendo um formulário de uma empresa de games, onde ele tá falando da sua relação com a mãe, e o que ele não imaginava é que esse formulário era na verdade um teste pra levar a mãe e o próprio filho que tá preenchendo pra um suposto mundo de game, que é um mundo de fantasia muito irado, diga-se de passagem, pra eles conseguirem estreitar as suas relações. Então eles vão pra um mundo completamente novo, cheio de magia, cheio de fantasia, e o detalhe disso tudo é que a mãe dele é um avião. Ela é incrivelmente bela, uma das personagens mais bonitas que eu já vi, e ela vai levar a imaginação de muita gente pra muito longe, e isso é perigoso porque você não pode ficar olhando pra mãe do amigo, isso daí já tá escrito há muito tempo, né? Mas tudo bem, o Masato não é nosso amigo, então a gente só precisa ser feliz, não é verdade? Mas é um anime muito bom, e eu dei muita risada. Não esperem grandes cenas de ações nesse anime, mas esperem boas risadas e alguma coisa leve e divertida. Então assistam porque vale a pena. The King's Avatar, onde conheceremos a história de Ye, um jovem que é um dos jogadores mais bolados do game ao lado chamado Glory, que mesmo sendo um dos mais brabos das galáxias, ele é expulso da sua equipe do nada. Na verdade teve algumas razões, mas eu não vou revelar isso aqui. E a história então começa a andar depois desse ponto exatamente, pois após ser dispensado, Ye vai arrumar um emprego em um cybercafé, e lá ele decide que vai voltar para os servidores do jogo com um novo usuário, e ele decide que ele vai voltar simplesmente ao topo do ranking do game da mesma forma, para conseguir esfregar o seu sucesso na cara de todo mundo que expulsou ele da sua antiga equipe. E bem, este anime aqui, pra quem gosta de protagonistas no mundo dos games, é um anime quase obrigatório. Na verdade nada é obrigatório, mas é um anime bom, então vai assistir, pode confiar. E vamos falar agora do anime Tensei Keija no Isekai Life. Se tem Tensei e Isekai no nome, pode confiar que é anime top. E bem, aqui nós vamos conhecer a história que acompanha Yuji Sano, um trabalhador que estava exausto pela rotina do seu emprego. E ele de repente chega em casa após um dia normal de trabalho e então encontra uma misteriosa mensagem em seu computador. E essa mensagem dizia: você foi convocado para o mundo alternativo. Simplesmente isso é o que rola na light novel. E naturalmente isso não é um convite muito normal, mas ele vai acabar aceitando porque, né, o que ele tem a perder também? E vai ser assim que ele vai acabar sendo transportado para um mundo de fantasia onde vai lembrar bastante o mundo dos jogos que a gente tá acostumado aqui. Quero dizer, né, falando por mim, porque eu não sei o que cada um aqui joga, mas se você quiser comentar o que você joga, eu vou adorar saber. Enfim, logo que ele chega lá, ele vai acabar domando um slime e vai receber então a profissão de domador. Mas depois disso ele vai receber uma segunda profissão que é muito mais interessante, bem mais promissora, que se chama sábio. E ele vai então se transformar em um dos magos mais poderosos daquele mundo. Pois é, se ele não gostava muito da rotina anterior, normal, no emprego convencional, agora deu tudo certo pro jovem. Do mesmo jeito que um dia vai dar certo pra mim, eu vou encontrar a Rias e finalmente me acertar com o Issei. Então o Issei pode esperar que, né, a gente vai resolver isso aí. Tateno Yusha. E nessa história magnífica nós vamos conhecer Naofumi, um cara que tá de boas na biblioteca e quando ele abre um livro, ele é então levado para outro mundo. Sendo que neste outro mundo vai ter uma coisa bem particular. Ele vai ser um dos 4 heróis que está destinado a salvar todo aquele universo. Só que ele vai ser o herói do escudo e todo mundo vai achar que ele não tem grande poder, que ele é um cara que só sabe se defender e não serve pra nada pra atacar. Só que ele vai mostrar que vai ter o seu valor, porque logo no começo do anime você vai ver, o Naofumi vai sofrer uma traição. Ninguém vai querer ficar do lado dele e a única pessoa que vai ficar vai traí-lo. E aí ele vai começar uma jornada bem sinistra. Ele
vai ficar um cara mais dark e isso vai ser muito massa no anime. E depois ele vai conhecer a Raftalia, vai conhecer a Firo e a história toda vai ficando cada vez melhor. Sword Art Online. Mas basicamente, como que é a história desse anime aqui pra você que tá perdido no mundo e não viu ainda essa belezinha? Aqui nós vamos ter o Kirito. Ele está preso no mundo de um jogo onde ele entrou lá como um dos jogadores beta. Então, tipo, ele teve uma experiência antes de todo mundo naquele jogo e ele conseguiu aprender algumas coisas que deixaram ele mais habilidoso que os demais. Então ele já é OP desde o começo da história, mas ele vai ficando cada vez mais. Então, o que vai acontecer? Vai todo mundo se desligar dentro do servidor, ninguém vai conseguir sair dali, vai ficar todo mundo preso e agora o único jeito que todo mundo acha que tem pra sair dali é zerando o jogo e o final será uma grande surpresa, porque a primeira temporada continua sendo a minha favorita. Nós vamos ter a Asuna-chan, aquela coisa magnífica. Então, meu, Sword Art Online é obrigatório, meus jovens. Se você por acaso não viu, não tenha preconceito, vai lá, veja agora, seja feliz, se entregue, junte-se a nós. Shinka no Mi. Ele foi inspirado em uma light novel e a história acompanha um jovem chamado Seiichi Hiragi, um garoto que era um pouquinho assim, vamos dizer, mais pesado que os demais. E ele meio que era meio julgado por isso assim. Então, um certo dia, ele tava fazendo uma excursão com a escola e toda a sua turma foi transportada para um mundo de fantasia do nada, recebendo ali classes e funções específicas. E o Seiichi especificamente foi enviado para um lugar sozinho, onde ele vai encontrar um fruto chamado Fruto da Evolução, que vai transformá-lo em uma nova pessoa completamente diferente. E vamos ter que assumir aqui muito, mas muito mais avantajada belezamente falando. E pouco tempo depois disso ele vai encontrar uma gorila, exatamente uma gorila que vai ficar gamadinha nele e vai acabar inclusive pedindo a ele casamento. Eu sei, mais aleatório impossível, mas ela vai comer o fruto também. E como o protagonismo brilha alto nesses momentos, ela vai virar uma incrível 10/10. Exatamente, de cabelos cor de fogo do jeito que o tio Bruce gosta. Pois é, esse anime aqui já deixa a dose de inveja lá no alto, mas eu acho ele bem promissor. Então sem dúvida vale a pena assistir. Shikakumon no Saikyo Kenja. E a história aqui vai acompanhar um mago extremamente poderoso, que simplesmente vai decidir reencarnar sem mais nem menos. Isso tudo para conseguir os requisitos para se tornar ainda mais forte. E sim, pro cara decidir reencarnar quer dizer que ele é muito brabo. Outro cara que fez isso foi o de Mao Gakuin, não sei se vocês lembram. E vocês sabem como o Anos Voldgar é brabo, não é verdade? Pois é, o nosso protagonista aqui vai fazer exatamente a mesma coisa. Entretanto, por mais que tenha conseguido em sua primeira reencarnação atingir os padrões necessários, ele então foi colocado em um mundo onde a magia é muito fraca. E agora todo mundo acha que ele está fadado a falhar como um mago. Pois é, agora do nada ninguém mais bota fé no cara, coitadinho. Enfim, coitadinho nada porque ele tem muito mais sorte do que eu. Sento Will Hakishimasu, onde a história vai acompanhar um jovem que é conhecido como Six e que faz parte de uma organização maligna chamada Kizaragi Secret Society. E então um certo dia ele é enviado para fazer o reconhecimento de um mundo distante, um mundo alienígena, vamos dizer assim. E ele vai ao lado de uma nova parceira, uma androide chamada Alice, que parece ser uma gracinha. Entretanto, quando Six chega nesse outro mundo, ele descobre que deveria invadir e dominar tudo. Mas ele então percebe que aquele lugar é um completo clichê de fantasia, com várias criaturas mágicas e também pessoas estranhas. E o melhor de tudo é que agora ele vai ter que enfrentar uma outra organização maligna que é ali do local. Então ele vai ter que mostrar que é muito melhor do que eles, pois só assim ele vai conseguir uma promoção que tanto almeja na tal Kizaragi Secret Society. E inclusive a Alice é uma personagem muitíssimo interessante, vamos dizer. Sengoku Nightblood, onde nós vamos conhecer uma protagonista que, assim como acontece no Yasha, ela tá nos tempos modernos, os nossos tempos, e do nada ela vai voltar para uma era feudal, na era de Ginga. E agora nesse mundo ela vai ver que existe guerra entre lobos e vampiros, todo mundo tá brigando muito por território, e ela, que era uma estudante normal, se vê completamente perdida ali. Mas devido ao seu sangue diferenciado, ela tem uma habilidade que é muito conveniente nesse mundo, porque ela consegue dar poder, cura ou revelar a verdadeira forma de alguma natureza. Então basicamente ela tem essa habilidade que é muito OP para aqueles seres todos sobrenaturais que estão ali, né? Então ela consegue despertar o poder deles, então isso é bem interessante. E ela não entende absolutamente nada do que tá rolando ali. E como eu falei, que ele me lembrou muito Inuyasha, que é um anime que eu gosto muito. Sekai Saiko no Ansatsusha. Aqui a gente vai conhecer a história de um cara que ele era pago pelos outros pra arrancar a vida de outras pessoas, vocês sabem? Tem o nome de uma pessoa que faz isso aí, né? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Mercenário. E aqui ele foi reencarnado em um mundo de fantasia. E agora nesse mundo ele vai perceber uma nova possibilidade que ele nunca tinha imaginado antes. E nesse novo mundo então ele vai decidir que ele vai usar todos os seus conhecimentos da vida passada e todas as capacidades mágicas que ele adquiriu para se tornar um dos caras mais badass desse mundo aqui. Um dos mais incontroláveis de todos os tempos.
anos. E o detalhe é que esse cara aqui, aparentemente, né, você tá vendo aí, cabelo branco, então, né, o que a gente vai fazer assim? Apenas hype e assista. Re:Zero Kara Hajimeru. Aqui a gente vai conhecer o jovem Subaru que, saindo de uma loja de conveniência, ele foi do nada levado para outro mundo, um mundo de fantasia, onde vai ter bruxa, vai ter magia, vai ter um monte de coisa acontecendo, e no começo ele não vai estar entendendo nada, até que ele vai acabar virando presunto. Ele acabou virando presunto e adivinhem só, depois que ele morre, ele vai renascer de onde ele morreu, e ele vai ter sempre a chance de tentar evitar a morte dele. Só que o que acontece de bizarro? Quando isso acontece, ninguém, absolutamente ninguém, se lembra disso, apenas ele guarda as memórias, então ele tem, de certa forma, um aprendizado para tentar evitar que as coisas acabem acontecendo igual. Só que você assistindo anime, você vai ver que isso não é tão simples quanto parece. Overlord, que já faz um tempo que eu não recomendo aqui no canal, mas que é simplesmente maravilhoso, e que foi lançado em 2018, e bem, nessa história aqui nós vamos conhecer Yggdrasil, que é um popular jogo online que um dia é tranquilamente encerrado. No entanto, nosso protagonista chamado Momonga, que é muito viciado no game, decide se manter conectado no jogo. Então Momonga é transformado na imagem de um esqueleto como o bruxo mais poderoso daquela nova realidade. Pois é, o game foi encerrado, mas ele ficou ali dentro. E o mais curioso é que o mundo vai continuar mudando depois disso, com os personagens do jogo começando a sentir emoções, se transformando em uma completa realidade. Enfim, não tendo pais, amigos ou lugar na sociedade, o nosso querido Momonga vai se esforçar então para dominar este novo mundo. E o que mais gosta é que nesse anime aqui não vai ter aquela clichêzinha pra ele começar fraquinho, não. Ele vai manjar tudo do jogo desde o começo e vai ser sempre muito overpower. Acredite que o Momonga vai representar muito. E bem, se você gosta de animes com mais de uma temporada, Overlord sem dúvida é uma boa pedida pra você. E bom pra quem gosta de sentir uma boa inveja e também um isekai diferentão, aqui temos o anime Otome Game Sekai wa Mob, onde iremos conhecer o jovem leão que acabou de acordar em um mundo então desconhecido pra ele. E eu estou falando aqui de outro leão, não aquele cara que já é compromissado aqui do YouTube que todo mundo já conhece. Mas enfim, o leão vai perceber que foi reencarnado no universo de um Otome Game que ele já jogou anteriormente. E nesse mundo as mulheres simplesmente dominam completamente os homens, usando eles como bem entendem para alcançar os seus objetivos. Pois é, meus jovens, aqui nós somos simplesmente objetos, e confesso que pra mim não teria problema nenhum desde que a Rias estivesse no comando. Sim, eu não consigo conter e o lado gado do nada começa a atacar, desculpa aí. Mas não o bastante, as únicas rotas amorosas disponíveis no jogo são com um grupo de príncipe herdeiros. E então, percebendo essa situação, o leão decide usar seus conhecimentos do jogo para iniciar uma revolução contra as mulheres, mudando então completamente tudo que tinha naquele game e por consequência naquele mundo. E bem, se você tá procurando aí uma história um pouco mais descontraída que pode dar algumas risadas, esse anime aqui pode se encaixar perfeitamente pra você. Vale muito a pena dar uma chance. Oda Nobuna no Yabou, onde teremos como protagonista o jovem Sagara Yoshiharu, um garoto de 17 anos que adora jogar videogames e um dia, após comer muitos biscoitos adulterados, ele acaba então voltando no tempo para o período das guerras civis japonesas. Mas ao invés de encontrar os famosos samurais acostumados a ver em seus jogos, Sagara encontra belas 10/10 e é isso que eu mais gosto nessa história. E eu já disse que gosto de mulheres com espada, mas estou falando no sentido de guerreiras e não naquele sentido Pablo Vittar, e o anime é muito bom. Enfim, a líder samurai é Oda Nobuna, que é a versão meio que feminina do samurai lendário da cultura japonesa, também chamado de Oda Nobuna. Então o nosso protagonista vai acabar ficando exatamente no clã da 10/10, servindo no lugar de uma acompanhante que vamos dizer que acabou virando presunto no meio de uma missão aí. E é junto com essas samurais gracinhas que o nosso protagonista vai estar nessa história, onde ele basicamente vive um isekai porque ele voltou muito tempo no tempo. Tanto tempo que agora parece um outro mundo, vamos dizer assim. Mondai Tachi, cuja história gira em torno de 4 personagens, sendo que a mais importante, a princípio, é a coelha Dark. Isso porque ela vai arrastar a galera que vai receber do nada uma carta, o pessoal da Terra como a gente, e quando eles abrirem essa carta, eles vão se ver então em outro mundo, sendo que nesse mundo tudo se determina através de jogos e tem o tal dos dons. Então, como que vai acontecer aqui nessa história? A coelha, na verdade, ela tinha uma comunidade que ela perdeu o nome, deixou tudo pra trás assim, e ela quer reerguer essa comunidade. Inclusive, eles perderam o nome numa tal de uma competição que, assistindo vocês vão entender melhor. Mas é uma competição de dons. Por exemplo, um dos garotos que pra mim é o verdadeiro protagonista, o Isai Aoi, ele tem o dom da super força. Ele é extremamente poderoso, além de ser um gênio. Sério, o cara é muito inteligente. Então, eles estão pra entrar nessa competição pra recuperar o nome e recuperar então a comunidade da Coelha Dark, pra deixar a história toda mais legal. Esse carinha aí, ele vai aparecer, você presta uma atenção nos cabelos loiros dele. O moleque é brabo e, além de brabo, ele usa headphone. Tem estilo, é tipo o Neymar com JBL, só que em versão otaku, ou seja, muito mais legal, tá? Pra vocês.
Osama Retry, um anime recente, um anime que eu gosto muito, onde nós vamos conhecer a Akira. Ele que era um cara brabo que estava trabalhando como desenvolvedor de um jogo muito boladão. Então imagina só, quando você desenvolve algo, você entende isso pela essência, porque você está criando. E o que é muito interessante é que o Akira vai ficar preso dentro desse jogo que ele estava trabalhando. Então isso já é muito incrível, na verdade. E para deixar tudo mais legal, ele vai ser tipo o Lorde Demônio da parada. Ele vai ser muito overpower e ele já vai chegar chamando a atenção. E no primeiro momento ele vai conhecer uma garota meio incapacitada, vamos usar esse termo assim, e aí eles vão se grudar, nunca mais vão desgrudar, e eles vão de aventura em aventura, e vai rolar uma relação bem interessante entre eles, que eu gostei bastante. A animação pra mim ficou devendo um pouco, mas eu gosto bastante do enredo, e eu já tinha até dado uma lida na light novel, que é muito raro, porque normalmente eu não sou muito de ler light novel, eu sou mais do mangazão. Mas enfim, né, tá aí, é muito bom, vale a pena assistir, e leia a minha light novel. Mauga Queen. Nessa maravilha aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista Anos. Ele que tem esse nome que de repente não passa o respeito que deveria, mas saiba que este tal de Anos aqui, ele é o próprio cara que ressuscitou 2000 anos depois, sendo o Rei Demônio. Ele tem todas as memórias da sua vida passada e ele é extremamente boladão. Inclusive, no mundo a magia tá se desenvolvendo, mas o Rei Demônio, você imagina o nível de magia que ele já tem, não é verdade? Então ele vai ingressar numa academia de magia, onde todo mundo que é parente, tem alguma ligação com o Rei Demônio, é muito consagrado. Só que o nosso querido Anos, ele não tem essa tal ligação, apesar dele ser o próprio Rei Demônio. Então ele vai chegar lá e ele vai mandar muito bem em todos os testes de aptidão e todo mundo vai ficar extremamente bolado e meio que não vai dar pra negar que o cara é o Rei Demônio. Mas no começo a galera não vai aceitar isso, então a gente vai ter uma pancadaria da boa e vai ser um anime muito bom e ele vai conquistando ali durante toda a história as suas admiradoras. Luck and Logic, onde temos um mundo onde seres humanos convivem lado a lado com deuses. Isso tudo devido a uma guerra ocorrida no mundo onde estes deuses habitavam, que acabou deixando buracos entre as dimensões. Aí você pensa que tá de boa os deuses viverem com os humanos e tal, mas o problema é que alguns dos deuses querem ser adorados pelos humanos e se colocam em uma posição superior, mesmo estando no nosso próprio mundo. Além disso, conexões podem ser feitas entre os humanos e os deuses, e elas podem ocorrer por uma criatura possuir o corpo de uma pessoa, por exemplo, usando-a como canal para seus poderes, virando seres monstruosos ou até mesmo por meio de um contrato de ambas as partes. Então aqui surge um novo problema, pois são poucos os humanos que podem ser contratados e se fundir com esses deuses, sendo eles chamados de logicalistas. Então obviamente muitos deuses, sabendo da sua superioridade, começam a possuir pessoas contra suas vontades, gerando caos e medo. Sendo assim, surge uma organização global chamada Alca, que recruta e treina jovens logicalistas a fim de usá-los contra aqueles seres divinos que pretendem dominar o planeta contra a vontade dos humanos. E neste cenário que vamos conhecer Yoshika, que foi um logicalista e que vai acabar se envolvendo em muitos problemas ao lado da deusa Athena. Eu acho que já até falei demais. É um anime muito bom, vale muito a pena conferir. Leadale Daishini T, onde após sofrer um grave acidente que a deixou ligada a um suporte de vida, Kei Nakagami conseguiu então ver poucos momentos de liberdade em um mundo de RPG, de um game. O nome do game é World of Liu Day, olha, daí onde veio o nome do anime também. E certo dia, quando desperta no seu corpo de avatar dentro do jogo, a Keina percebe então que as limitações da sua vida são coisas do passado, e que o lugar que tanto ama não parece mais o mesmo ali naquele game, já que se passaram mais de 200 anos ali dentro, e agora tudo está simplesmente mudado. Mudado pra pior, eu devo dizer. E ela vai ter muita coisa pra resolver então dentro desse mundo. Kyosou Giga, cuja história passa-se então a antiga Kyoto, onde vivia o monge Mioui. Ele tinha um incrível talento para poder dar vida a tudo que simplesmente desenhava. Desse jeito eu poderia desenhar a Rias e ela viria para mim finalmente, seria incrível. Mas enfim, esse monge um dia desenhou uma coelha que acabou então ganhando vida e ficando encantada pelo próprio monge, seu criador. Se identificando então com a tal da coelha, ela tem o corpo oferecido por outra pessoa para que ela então possa se declarar ao seu criador. Felizmente essa declaração teve um final feliz e o tempo passa e Koto e Mioui então acabam tendo 3 crianças, sendo um humano, uma Oni e um Buda, que se chama Kurama. Tudo estava tranquilo, mas do nada começam então a ter atritos com a cidade mais próxima, que leva a família a mudar-se de repente. Eles fazem isso indo pra dentro de uma das pinturas do Mioui. Tudo então parece ir bem, mas a Koto começa a sonhar com a destruição total daquele mundo, e ela acredita que tudo isso acontece porque ela está com aquele corpo que ela tomou de outra pessoa. Sendo assim, Koto e Mioui decidem então deixar a cidade, prometendo aos filhos que um dia voltariam, assim como meu pai fez. O tempo passa, mas nada deles então retornarem, assim como aconteceu com meu pai. Eis então que um dia, porém, uma tempestade de raios parece literalmente rasgar os céus daquele mundo. Então, descendo a cidade, chega então uma garotinha portando um imenso martelo. O nome dela era Koto e ela estava então buscando uma tal de coelha. E é a partir daí que toda a história vai se encaixar e que a verdadeira ação vai começar. Esse aqui é um anime que tem uma trama muito específica, uma trama muito original, e eu gosto muito disso.
E agora vamos falar de Kuro no Shoukanshi, onde vamos conhecer o jovem Kelvin, que acabou acordando em um novo mundo. E nesse novo mundo ele trocou suas memórias por um poder inimaginável. E então ele obviamente não se lembra de muita coisa porque ele fez uma troca. Mas logo ele vai descobrir que é viciado em batalhas e ele faz de tudo pra participar delas, porque ele tem muito poder, como eu disse. E agora ele vai viver então como um invocador. E o Kelvin então se desafiará em várias lutas, contando então com a ajuda da deusa e primeira companheira que o trouxe para esse mundo cheio de inimigos e aliados fortes. Então, antes que venham os fiscais de sinopse falar que esse anime aqui é bem clichê, eu vejo o anime desde 2000 e eu sei que ele é bem clichê, mas um clichê bem feito vale muito a pena e eu vou apostar nesse daqui, porque é muito melhor ver um isekai clichê do que a novela das 8, não é verdade? Então bora, assiste. Keija no Dash Onanaru, onde nós vamos conhecer a história de Sakimori Kagami, um jogador de um VRMMORPG que é simplesmente conhecido por ser um dos 7 grandes sábios dentro do jogo. Então ele é especialista no game, assim como eu sou especialista com a Rias. E sim, só pra variar eu tinha que falar da Rias. Mas bem, voltando ao anime, em um certo dia o Kagami vai acabar adormecendo depois de jogar, e do nada ele vai acordar e perceber que está agora no corpo do seu personagem. Só que ao invés de ele ser um velho sábio bem responsa, vamos dizer que ele acabou se tornando uma 10/10. Porém, contudo, que o personagem dele tinha de interessante, e no meu ponto de vista até algumas coisas mais interessantes agora. Duas delas que eu achei bem chamativas e de muito respeito. E agora então nós vamos acompanhar a jornada desse jovem dentro do seu game favorito. Então pra quem gosta de Overlord, por exemplo, este anime aqui pode ser uma boa pedida. Só que ao invés do cara virar um rei demônio B10, ele vira uma 10/10. Eu até que acho justo. Kamitachi ni Hiro Areta, onde a história acompanha o trabalhador Ryoma Takuma, que tem 39 anos e se diz abandonado pelos deuses sem motivo nenhum. E em um certo dia ele vai se ver então diante de 3 deuses, que vão dizer que ele se transformou em presunto e que vão reencarná-lo agora em um mundo de fantasia. E agora, abençoado pelos seres mais poderosos daquele mundo, Ryoma decide passar sua vida em uma floresta, onde ele vai descobrir uma paixão inusitada, adivinhem pelo quê? Não é por balão, não é por comida, não é por nada disso. É uma paixão por pesquisar e treinar as mais diferentes espécies de slimes daquele mundo. E esse anime aqui já se concluiu com 12 episódios e é um anime que eu acabei gostando bastante. E se você gosta de isekai com harem e fantasia, se prepare então para conhecer Kage no Jitsuryokusha. E aqui a gente vai ter um protagonista bem diferentão, o Cid Kageno. Ele simplesmente não é do tipo que gosta de heróis ou vilões, ele prefere as pessoas que agem pelas sombras. Então vamos dizer assim que ele não tá sempre procurando por destaque, na verdade é bem o contrário, o que é bem interessante para um protagonista de anime, eu devo dizer. E enfim, o Cid vai descobrir que ele tá longe dos seus objetivos, porque ele tá num mundo normal, sem grandes expectativas, uma coisa que todo mundo já passou em algum momento na vida. A única diferença muito importante é que ele é um protagonista de anime, ou seja, ele vai acabar reencarnando em um mundo onde ele vai ter uma vida muito, mas muito mais interessante. E aqui entra uma das coisas interessantes que eu digo que é o harenzinho, né? E agora nesse novo mundo ele vai ter as capacidades necessárias para ser o que ele sempre sonhou. E sendo assim, ele vai criar uma falsa organização com o objetivo de agir como figurante em qualquer situação, trabalhando nas entrelinhas para confrontar um culto secreto que entrou em seu caminho. E sim, ele queria ser um figurante, mas assim, ele foi pro mundo muito legal, com muitos poderes, aquele harenzinho madroto, mas né, ele é meio que o protagonista do anime. Então de figurante não deu certo, Cid, mas a história é legal, vale a pena assistir. Isekai wa Smartphone. E nessa história aqui a gente vai conhecer uma história muito boa do tal do Touya. Esse cara aqui, que ele foi transformado em presunto acidentalmente pelo próprio cara lá de cima. Olha só, o cara errou e aí ele chama o Touya pra trocar uma ideia e fala assim: ó, garotão, beleza, isso aconteceu, então me desculpa, eu vou te mandar pra outro mundo pra você recomeçar a tua vida, porque lá onde você tava vai todo mundo achar muito estranho você voltar, né? Você não é meu filho, então só quem pode fazer isso é meu filho. Mas beleza, vou te mandar pra outro mundo e aí você vai então e escolhe o que tu quer. Aí ele vai falar e pensa assim, o Touya, né, um jovem da século 21, que ele decide levar, obviamente, que o smartphone dele. E aí o smartphone se carrega com energia solar, se eu não estou enganado. E aí então ele vai pra esse outro mundo, ele vai ficar muito popular com as 10/10 e ele vai esbanjar muito conhecimento. Ele vai descobrir que tem vários segredos por ali, mas o celular dele, com algum motivo, o sinal meio que pega assim, e ele consegue, mano, ele tá à frente de todo mundo com aquelas pesquisinhas que ele faz ali. E é um anime muito do top, de verdade, dei muita risada e o anime é bem legal. Não esperem grandes coisas assim, tipo, putz, não é um anime de ação, tá ligado? Tem, mas mano, ele te surpreende por outros aspectos, então eu recomendo muito e eu sorrio quando lembro desse anime, de verdade. É um bom anime.
Isekai no Seikishi Monogatari. Nessa beleza aqui a gente vai conhecer o mundo de Gemear, o mundo misterioso onde existem os tal Seikishis, que basicamente são robôs gigantes que são usados por mulheres normalmente para construírem coisas, destruírem coisas, e é isso que acontece na história. Então, numa bela cerimônia de coroamento, a gente vai ter lá a nova rainha, né, tudo acontecendo magnificamente, até que um Seikishi branco vai chegar e vai pra cima, tentando destruir tudo. Então, o pessoal vai fazer toda uma operação pra capturá-lo, né, mas ele vai se revelar bem habilidoso, e vão descobrir que na verdade ele era só uma distração. Depois vai chegar outro Seikishi, vai rolar, mano, mó reviravolta logo no começo do anime. Eu tô falando isso, tipo, primeiro episódio. E quando eles capturam o Seikishi branco, a gente vai descobrir que era um cara do nosso mundo que estava pilotando, e o nome dele é Tenchi. Então, ele é irmão de Kenshi, que é do Tenshimuyo. Ele é irmão mais novo do cara do Tenshimuyo. Pois é, olha que crossover épico, não é mesmo? E o mais legal de tudo é que ele vai ver que as coisas não eram tanto quanto ele tava pensando, então ele vai meio que ter uma relação com o pessoal que ele tentou atacar, e aí as coisas vão começar a acontecer a partir desse ponto. Então a gente vai ter aqui um Aren, um Mecha, um Eshi, um protagonista OP que vem de um outro mundo. É todos os elementos, né? Fantástico assim. Isekai, Aren, Eshi, protagonista OP. Então acho que é o suficiente pra você assistir, né? E é um anime muito interessante. A trama é bem desenvolvida, então eu falei bem por cima, mas vale a pena conferir, viu? E para os jovens otakus praticantes do Projeto Saitama que gostam de um Isekai, mas também gostam de um Shizinho, vamos falar agora do anime Isekai Meikyo de Harinwou, onde vamos conhecer a história de Michio Kaga. Pois é o nome dele, Michio Kaga. O que eu posso fazer? O péssimo gosto fica pra mãe e não pra gente. Enfim, ele é um garoto sem muitos objetivos que passava o dia navegando na internet. E então, um certo dia, ele se vê transportado para um outro mundo. Pois é, como eu queria que tivesse acontecido comigo, mas até agora não rolou. E nesse outro mundo, ele está agora no corpo de um jovem forte e cheio de poderes acima da média. E aproveitando as oportunidades dadas pela vida, esse jovem então vai se tornar um aventureiro para conseguir fama e dinheiro. Agora que ele já tem o poder, né, vamos correr atrás do que interessa. Exatamente, você que acompanha animes há muito tempo sabe o que realmente interessa, que é um harém, e um harém nota 10/10. E isso daqui eu achei brilhante. Esse cara aqui é um protagonista que realmente me representaria no Isekai. Se eu acordar bem bonitão, com um corpo maneiro e um cabelo de anime, esquece, eu vou ficar atrás das 10/10 o tempo inteiro. Então, muito obrigado, Michio, você me representa. Isekai Cheat me disse: imagina uma história que você tá indo assim, do nada pra sua escola, tranquilão, e você vai encontrar sua amiga 10/10, você vai estar com uma raquete de tênis, assim, não tá entendendo nada direito, e do nada, embaixo de vocês, assim, vai aparecer um círculo de transmutação, um círculo mágico, e aí você vai tentar tirar a garota dali, você vai estar aí no meio do nada, e aí vocês vão pra outro mundo. Pois é, imagina só, olha que coisa confusa, não é verdade? Isso aconteceu com esses caras aqui que eu tô falando. E aí, o que é muito interessante é que eles vão pro mundo de RPG clássico também, onde eles vão começar a desenvolver suas habilidades, sendo que no começo, o garoto parece que não tem grandes habilidades e a garota parece ter uma intimidade maior com a magia. Só que a gente vai descobrir que esse garoto, na verdade, ele tem um nível de magia tão alto que a realidade é que é mais difícil de controlar. E é muito interessante essa história, eu gostei muito desse anime. Ele foi lançado em 2019, se eu não tô enganado, e eu divulguei muito ele aqui quando ele saiu. Então, assim, eu vou, toda vez que eu lembrar, que eu puder encaixar numa lista, eu divulgarei. Porque apesar da animação não ser aquelas coisas, não ser muito fluida, eu gostei. Aquele animezinho genérico e tal, mas que te diverte, me prendeu, então tô passando pra frente. Imasoko ni Iruboku. Originalmente lançado em outubro de 2019, o anime tem então 3 episódios. A história então começa quando Matsutani Shuzo vê uma garota observando o pôr do sol do alto do que parece ser uma chaminé de uma fábrica abandonada. Curioso, ele sobe na chaminé ao lado dela e começa uma conversa com essa 10/10. Finalmente a menina então responde dando seu nome, que é Lalahu. E é então quando ela diz isso que o tempo parece parar em toda a cidade ao redor. E imediatamente 2 enormes serpentes mecânicas pilotadas pelo que parece ser um soldado de algum exército aparecem do nada. E aparentemente o que essa serpente quer é sequestrar a tal da Lalahu. Shuzo então, como um bom cavaleiro, decide tentar ajudá-la e no processo acaba sendo teletransportado para o mundo de Lalahu e seus soldados. E o que se segue depois disso é basicamente uma crítica brutal sobre militarismo e violação dos direitos humanos. Numa primeira olhada, esse anime pode parecer um shonen qualquer, mas quando você começa a assistir você vê que o caso é muito diferente. Eu diria inclusive que é um dos melhores animes já feitos. Yakuren no Hao, que mistura duas das coisas que eu mais gosto, que são anime e mitologia nórdica. Neste anime conhecemos o jovem Yuto, que após fotografar um espelho sagrado em um templo acaba sendo transportado para um outro mundo. Então, para quem gosta de Isekai, aqui já fica um belo destaque, não é verdade? E outro detalhe muito importante é que o celular deste protagonista é carregado com energia solar e tá na hora de fazer isso virar realidade. Porque nada pode ser mais frustrante do que na hora da homenagem você tá sem bateria, por exemplo, não é verdade? Enfim, voltando ao anime, logo no início já se passaram 2 anos que o Yuto tá nesse
nesse outro mundo, e não se falou praticamente nada a respeito da transferência dele para esta nova realidade, pois aparentemente eles querem responder essas coisas aos poucos no andamento do anime. Só que o fato é que nesse novo mundo o Yuto já não é mais tão novato e já lidera um clã de lobos. E pra deixar tudo muito mais interessante, tem também várias donzelas guerreiras que estão na cola dele. E uma coisa muito rara de eu dizer é que eu gosto de um protagonista, mas o Yuto é um cara muito legal, eu gosto muito dele e o anime é muito bom. Então sim, pra variar, como eu sempre digo quando eu faço uma lista, eu recomendo muito que vocês assistam esse anime. Hatarakuma Osama, que eu definiria esse anime aqui como sendo uma comédia fantástica. E bem, neste anime aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista, que é o próprio Mao, que se você não sabe o que significa, significa basicamente Lorde Satã em japonês. Sim, o nosso protagonista era originalmente muito, mas muito brabo. Ele era o próximo a governar tudo lá naquelas terras de baixo sem ar-condicionado, quando ele foi de repente mandado para o planeta Terra, precisamente na cidade de Tóquio, onde ele vai perceber que acabou perdendo todos os seus poderes do nada. E sem ter muita escolha para viver, o Mao então começou a trabalhar em uma lanchonete, onde ele pretende então ganhar destaque em toda a sociedade para assim conseguir voltar para o seu mundo. Exatamente, de um cara muito brabo lá do submundo, agora ele é basicamente um cara que serve cheeseburger. E bem, eu amo de verdade este anime aqui, é um dos meus favoritos de 2013 e eu sei que vocês vão curtir muito. Hagure Yusha no Estética, que eu já recomendei aqui no canal, e onde de cara iremos acompanhar a jornada do jovem Ozawa, que acaba de voltar ao mundo como o real grande herói preguiçoso, após ter derrotado o rei demônio boladão em uma outra dimensão de magia e fantasia chamada Lizard. Até aí estaria tudo tranquilo, mas o problema é que o cara é tão espertinho que ele trouxe do outro mundo consigo a filha do rei demônio que ele derrotou, que, diga-se de passagem, é uma bela cocota de cabelos rosas e abençoada com muito respeito, que me fez sonhar por muito, mas muito tempo com ela, mas sem esquecer a Rias, com certeza. Enfim, juntos, Ozawa e a princesa demônio vão parar a Academia Babel, que é responsável por controlar e proteger todas as pessoas que se transferem de um outro mundo. E aí, já tinha me esquecido de dizer uma coisa muito importante, pois saibam que neste anime aqui a gente vai ter aquela dose de chi que muita gente aí que tá assistindo com certeza aprecia. E agora vamos falar do anime Genjutsu Shugi Yusha, onde vamos conhecer o jovem universitário Soma, que é magicamente convocado para se tornar o herói do reino de Elfdrain, sendo que esse reino está enfrentando uma série de crises internas e o risco iminente de uma invasão demoníaca. Pois é, simplesmente assim, do nada, uma invasão demoníaca. Coisa muito leve de se lidar, não é verdade? Mas então, para deixar tudo ainda mais estranho, o rei vai fazer um anúncio surpreendente. Soma, que é o cara que veio do outro mundo, vai ter que assumir o papel dele e agora vai ser o herói e vai ter as suas responsabilidades. E entre essas responsabilidades, ele terá então que reformar e deixar mais forte o exército daquele reino. Fará testes para descobrir se ele tem poderes ou dons mágicos, e de quebrinha ainda vai ter ali um lance, um noivado com a filha do rei. Simplesmente isso. E eu esqueci de dizer, mas isso aconteceu, esse Isekai começa quando ele está com o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Pois é, né? Olha só que ironia, se ele tivesse lendo o DX dele, estaria agora no mundo da Rias, mas foi ler coisa de príncipe, né? Aconteceu isso. Mas enfim, esse é um anime muito bom, e se você não viu, ele é recente, vale muito a pena conferir. Gate Jitai, nessa maravilha aqui nós vamos conhecer Tóquio, e adivinha só o que vai acontecer com Tóquio? Do nada vai surgir um grande portal no meio da cidade que vai trazer uns monstros. Pois é, a galera tava lá vivendo sua vida japonesa de boas e do nada tem uns monstros atacando todo mundo. E aí a gente vai ter um herói inesperado, e eu digo inesperado mesmo porque esse herói é um otaku qualquer. Ele vai começar a salvar muita gente, inclusive tanta gente que ele vai ganhar um cargo de tenente de defesa dos japoneses. Olha só que sinistro. O problema é que depois de ganhar todo esse reconhecimento, esse carinha aqui vai ter que entrar nesse portal e ver o que tem no outro mundo, e lá a coisa vai ficar muito interessante. Inclusive vai ter uma gótica semideusa imortal que vai chamar a atenção de muita gente aqui, eu garanto. Mas a história é muito incrível, é uma premissa bem diferente da maioria dos animes, e eu sei que quem der uma oportunidade vai curtir muito, porque Gate é um anime maravilhoso de fato. Vale muito a pena conferir. Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai. Pois é, tem Isekai no nome, eu acho que muita gente já vai gostar só por isso. E aqui a história acompanha um jovem que dormiu enquanto passava a noite jogando. Entretanto, quando ele acorda, ele percebe que estava agora no mundo do jogo. Pois é, isso já aconteceu em alguns animes, né? Mas costuma ser bem legal, e esse daqui não tá parecendo diferente. E não o bastante, ele ainda foi colocado no corpo de um esqueleto. E a partir de então, ele decide encontrar um lugar seguro onde possa viver naquele mundo. Pois é, né? Tava na hora que tava jogando, tava easy, né? Tava levando tudo na boa. Mas agora que tá pra valer, ele quer um lugar seguro. Mas enfim, voltando à história, ele vai então se deparar com uma jovem elfa, e com isso, a paz dele dentro do jogo vai ser colocada em xeque. Pois é, de repente acabou a paz, é assim mesmo. Eu gostaria que a Rias chegasse na minha vida e tirasse toda a paz de repente, ficaria bastante feliz. E bem, se você ainda não viu esse anime aqui, ele tem 12 episódios e eu acho que você vai gostar bastante.
E agora vamos apresentar o anime Shichiku Sushi no Slow Life, também conhecido pelo título em japonês Isekai Nitsukuro Drugstore, onde a história vai acompanhar um homem frustrado com seu trabalho aqui no nosso mundo e que um certo dia ele vai ser teletransportado para um mundo de fantasia do nada. Mas diferente das expectativas que todo mundo tem quando vai para o seu próprio Isekai, ele não consegue nenhuma habilidade de combate, tendo que se conformar com uma skill que permite que ele crie medicamentos. Pois é, não era bem a skill que qualquer um ia querer, não é verdade? No entanto, mesmo que não seja o cenário ideal, uma das poções que o homem cria se torna extremamente popular do dia para a noite nesse mundo, rendendo dinheiro bastante para ele abrir a sua própria farmácia. Olha só que aleatório. E a partir de então, o homem vai começar uma pacata vida como um farmacêutico em um outro mundo, conhecendo diferentes pessoas que vão todos os dias à sua loja. E sim, eu sei que isso daqui é muito aleatório, mas os animes aleatórios são sempre o que me fazem mais rir. E como você pode ver aí também, o design também tá maravilhoso. Seed Money of Soul. Nessa maravilha aqui nós vamos conhecer uma história que é baseada basicamente em uma questão que, vamos dizer assim, imagine se você conseguisse dinheiro fácil em troca do seu futuro. Você toparia? Então, aqui vai desenrolar essa história, porque o Kimimaro, o protagonista, estava cansado de nunca ter dinheiro para fazer o que queria. Então um dia ele estava de boas lá na sua casa, depois de voltar da universidade, e ele recebeu a visita de um tal estranho chamado Masasaki, que veio lhe oferecer uma chance de ganhar muito, mas muito dinheiro. Incrédulo, o Kimimaro nem dá muita bola porque o Masasaki falou. Mas no dia seguinte, quando ele vai verificar sua conta no banco, ele percebe que tá muito mais dinheiro lá do que ele deveria ter. Então, na dúvida, ele acaba pegando o dinheiro que estava lá. Isso seria uma forma de contrato com o Masasaki. E agora ele vai para um outro mundo, um mundo onde tudo é decidido através de apostas. Imagine só que enredo incrível, galera. É um anime muito diferente, uma pegada muito diferente. E a gente vai ver que o Kimimaro vai se tornar um cara muito brabo nessa nova dimensão, vamos dizer assim. É uma história incrível, eu recomendo muito que vocês assistam. E dando sequência, nós temos o maravilhoso Battle Girl Time Paradox. Nessa incrível história nós vamos conhecer então a Yoshino Hyde, uma adolescente comum, muito 10/10, que do nada vai se encontrar misteriosamente sendo teletransportada para uma terra que parece muito ser o Japão feudal. Porém tem um diferencial, vamos dizer aqui, porque este mundo aqui não tem ninguém com malaquia, só tem a galera 10/10. Pois é, imagina só você nesse mundo, seria muito proveitoso, não seria? E o que é interessante aqui nessa história é que, apesar de não ter nenhum personagem masculino, tem alguns personagens históricos que realmente existiram na história do Japão. Então vamos dizer que ela tá em uma outra dimensão do Japão no passado. E ela vai então construir e conhecer Nobunaga Oda, este cara que é responsável por ter unido o Japão da forma que a gente conhece. E aí ela vai trabalhar ao lado dele, ou melhor dela, para ajudar em sua busca para reunir os pedaços de uma armadura carmesim, que será, vamos dizer assim, essencial para unir tudo que vai acontecer no anime e o próprio Japão que a gente conhece. É um anime muito interessante, vale muito a pena conferir. E dando sequência, nós temos o anime Angel Beats, onde de cara nós vamos conhecer o jovem Otanashi, que é o nosso protagonista. E um belo dia ele acorda e está numa espécie de lugar onde as pessoas que viraram presuntos devem ficar antes de ir para o céu ou para as terras lá de baixo. E o mais estranho é que este lugar se parece muito, mas muito com uma escola. E então, para deixar tudo mais estranho, de repente surge uma 10/10 chamada Yuri, que o convida para fazer parte de uma rebelião. Isso porque todos os estudantes que estão ali pretendem tomar conta de tudo e dar um jeito nos anjos que vigiam o local. E como nenhum protagonista é inteligente, ele acaba se metendo em uma enrascada logo no começo. E se você gosta de um anime com comédia, você pode assistir esse daqui sem medo. Mas saiba que além de rir, você provavelmente vai acabar deixando escapar algumas lágrimas também. Pelo menos isso aconteceu comigo. E é isso, Otaku Chavoso, esse foi mais um vídeo aqui do Tio Bruce. Mais um vídeo de Isekai, que é o tema que vocês tanto gostam e tanto pedem aqui no canal. E é isso, se você gostou, não esquece do like, não esquece de se inscrever. E bem, é isso, muito obrigado por ter assistido, obrigado por serem esses otakus incríveis, obrigado por estarem sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês até o vídeo que sairá depois de amanhã, valeu? Tchau, tchau!